Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez juntos aqui nesse nosso canal do YouTube para podermos celebrar a Palavra de Deus. Hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018, nós celebramos em comunhão com toda a Igreja a festa da exaltação da Santa Cruz. E essa festa nos propõe as seguintes leituras para a nossa reflexão. Primeira leitura extraída do livro de Números, capítulo 21, versículos de 4b a 9. Salmo responsorial, Salmo 77. Segunda leitura, extraída então da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. E o Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que nele crer tenha vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vivenciando a 23ª semana do tempo comum, a liturgia de hoje, então, nos cede espaço para podermos, então, fazer memória, contemplarmos a Santa Cruz. E é interessante nós percebemos que foi na festa que Jesus, então, foi na cruz que Jesus consumou a sua oblação de amor para a glória e a alegria de Deus e também a nossa salvação. É, pois, justo que veneremos então o sinal e instrumento da nossa redenção. Essa festa nasceu em Jerusalém e difundiu-se por todo o Oriente Médio, onde ainda hoje é celebrada, em paralelo com a Páscoa. A 3 de setembro foi consagrada então a Basílica da Ressurreição em Jerusalém, mandada construir por Santa Helena e Constantino. No dia seguinte, foi explicado ao povo o significado profundo da Igreja, mostrando-lhe o que restava da cruz do Salvador. No século VI, esta festa em honra da Santa Cruz já era também conhecida em Roma. Em meados então do século VII, começou a ser celebrada no dia 14 de setembro, quando se expunham à veneração dos fiéis as relíquias da Santa Cruz. E assim nós podemos então olhar para a cruz de Cristo, não como um objeto de derrota, não como um amuleto, como muitos os fazem, mas é preciso compreender o significado, o sentido da Santa Cruz. E é para isso então que a liturgia nos propõe um dia onde nós poderemos então festejar e exaltar a cruz de Cristo. E aí podemos então começar pela primeira leitura de hoje, extraída do livro do Números, onde, nesse episódio tão conhecido por todos nós, nós temos então os filhos de Israel que, eles então partiram do Monte Or, eles passam então pelo caminho do Mar Vermelho, para poder então contornar todo o país de Edom. E o que acontece? Durante toda essa viagem, o povo começa a murmurar contra Deus e também contra Moisés. Ora, Deus, meus queridos amados irmãos, retirou esse povo então escolhido por ele. Deus então selou uma aliança com esse povo, propondo para eles uma caminhada para podermos então ir ao encontro da terra prometida. E o povo aceitou, mas é interessante perceber que muitas vezes nós também assumimos compromissos sem então ter em vista a responsabilidade daquela escolha a qual então nós optamos, acolhemos.
E assim foi com o povo de Israel também. O povo então se lançou, mas esqueceu que no deserto é um lugar onde então as pessoas necessitam de todos, desprovido de todas as necessidades humanas, mas que o povo caminhando então no deserto não estava sozinho, era amparado por Deus. Mas mesmo assim esse povo esqueceu. E muitos queriam então voltar à vida velha e foram então brigar com Moisés, e é claro que também com Deus. Por que nos tirastes então lá do Egito? Para morrermos no deserto? Olha que afronta contra Deus. É interessante que também nós, muitas vezes na nossa vida, nos questionamos, mas por que, Senhor? O Senhor me deu a vida. Se tudo na minha vida é errado, é só dor, é sofrimento. Meus queridos amados irmãos, a vida é o maior dom que nós recebemos de Deus. E só o fato de nós estarmos vivos já é motivo de agradecermos eternamente a esse Deus. E quantas pessoas que já no seu nascimento tiveram complicações do parto, na infância tiveram então enfermidades gravíssimas, e que Deus esteve presente ali, fez com que você pudesse então superar essa enfermidade e viesse a vida. Então não podemos murmurar contra Deus, porque estaremos sendo ingratos, sendo que Deus, mesmo diante de nossas infidelidades, Ele nos ama. E essa primeira leitura é uma prova disso. Deus, é claro, Ele então ali faz cair, ou melhor dizendo, aparecer serpentes. E quantas pessoas morreram picadas por essas serpentes? E aí então o povo cai em si. Ora, quando a dor e o sofrimento nos leva a poder então perceber a burrice, com perdão da palavra, a qual nós cometemos diante de escolhas erradas, de cabeça quente, da boca para fora. E assim então também acontece com o povo de Israel. E vão perceber a besteira que fizeram e vão então recorrer a quem? A Moisés. E Moisés podia muito bem, se como muitos dias de hoje, e até mesmo nós muitas vezes, não, vocês que procuraram se virem, vocês não estavam falando mal de mim? Quem de nós não teria essa postura? Mas Moisés não. Moisés, homem de Deus, ele então acolheu o pedido de intercessão do povo, que pedia então para Moisés clamar a Deus que cessasse as serpentes, porque muitos estavam morrendo e estavam sofrendo. E Moisés, homem que não guarda mágoa, não guarda rancor, ele vai interceder por esse povo junto a Deus. E Deus vai dizer então para Moisés, olha, construa uma haste com uma serpente. E ali, todos aqueles que foram então picados por essa serpente e lançaram o seu olhar sobre ela, ficarão curados. E assim então acontece. Moisés então constrói essa serpente de bronze, coloca numa haste como um sinal. E ali então, quando alguém era mordido por uma serpente, ele apenas olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Queridos amados irmãos, essa primeira leitura, ela está aí hoje na liturgia, não à toa, porque é uma prefiguração da cruz de Cristo. Essa haste, onde então todos aqueles que lançaram seu olhar para o sacrifício redentor, expiatório de Jesus Cristo, também poderão ter a vida. Mas nós podemos então, como o salmista de hoje, também olhar e não cair na tentação de como o povo de Israel, de murmurar, de esquecer das maravilhas que Deus então opera nas nossas vidas. E é ela que vai nos ajudar a olharmos para a cruz de maneira diferente, como a dor, o sofrimento, ou melhor dizendo, como a maior prova de amor que o ser humano possa ter em sua vida. Que nos ajude a poder compreender que a nossa vida é preciosa, porque essa vida, ela teve um preço, o preço de sangue, o sangue do nosso Deus, que foi derramado na cruz por amor a cada um de nós. E a segunda leitura de hoje, onde Paulo então escreve à comunidade dos Filipenses,
Paulo vai dizer o seguinte: Jesus, existindo em condição humana, ele então não fez do ser igual a Deus uma usurpação, ou seja, ele esvaziou-se a si mesmo, aquilo que na teologia nós chamamos de kenosis, ou seja, é Deus que se esvazia plenamente. E ele então assumiu a condição humana, se fazendo então escravo, tornando-se igual a cada um de nós. Então, meus queridos amados irmãos, Deus, ele se inclinou lá no lava-pés, capítulo 3 do Evangelho de São João, mostrando para nós que ele, sendo o Senhor, sendo Deus, ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos. Nós também, e isso é a postura, a atitude de um escravo. E porque nós muitas vezes não queremos somente a glória, status, fama, quando é nos proposto um caminho para poder ir ao encontro dos nossos irmãos sofredores, logo desviamos, esquivamos. Jesus Cristo nos ensina o caminho, e o caminho é a entrega, é a doação, é se fazer servo, é se fazer escravo daqueles que estão necessitados. É esse o caminho que vai nos levar para a glória, atravessando, superando a cruz da nossa vida, para que assim, meus queridos amados irmãos, a cruz de Cristo não seja um instrumento de peso para nós, mas seja algo que, de fato, nos faça compreender que a salvação passa pela cruz e que nós possamos, então, assim como Jesus, nos momentos de dificuldade na nossa vida, Jesus, quando ele estava subindo para o Gólgota, onde ele foi crucificado, ele teve a ajuda de Simão Cirineu. E hoje é o próprio Cristo que nos ajuda a carregar a nossa cruz. Portanto, meus queridos amados irmãos, que não deixemos a nossa cruz de lado. E nem olhemos para a cruz como algo que é apenas uma superstição. Algo que faz de nós pessoas que podem aproveitar dessa dor e sofrimento, dessa cruz, como algo para poder nos favorecer, ou seja, levar favor de alguém. Não, a cruz deve ser objeto, instrumento de salvação na minha, na sua, na nossa vida. Somente assim nós poderemos então mostrar para o mundo que tem um Deus que ama a todos nós, independente da nossa profissão de fé, independente de quem somos. Deus nos ama como nós somos e nos convida a poder trilhar os seus passos e os seus caminhos. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a poder, como o salmista de hoje nos convida, jamais se esquecermos das obras do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha nesse nosso canal aqui do YouTube. Que alegria poder contar com sua presença amiga e fraterna. Você que é a primeira vez que está assistindo-nos, muito bem-vindo, meu querido amado irmão. E aproveito a oportunidade para pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana, deixe seu like, seu comentário. Vamos evangelizar, aproveitar essa oportunidade que nos é concedida para poder levar o amor de Cristo, a cruz de Cristo, para que ela seja conhecida como sinal de salvação para toda a humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.